Olá, amigo, olá, amiga, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Moacir Pereira aqui, este é o canal Aposentado de Fato. E hoje eu quero conversar contigo a respeito de mais uma grande injustiça provocada pela reforma da Previdência. O pessoal tem me perguntado, colocado algumas perguntas aí a respeito desse benefício do qual vou falar hoje. Eu quero começar respondendo a pergunta da senhora Rosa Siqueira. Ela me disse o seguinte: Moacir, fala sobre o PL 487 de 2011. Bom, o PL 487 de 2011, ele trata da questão da pensão por morte e do direito à pensão por morte, exigindo no mínimo até 180 contribuições para o cônjuge, o beneficiário ter direito a uma pensão por morte. E o que eu tenho para informar é que ele está parado lá na Câmara dos Deputados, teve uma movimentação agora no mês de março de 2023, mas apenas para mudar de uma comissão para outra, ou seja, tinha uma comissão lá, mudou o nome da comissão, Comissão de Assuntos Econômicos, né? E aí precisou mudar de uma comissão para outra, simplesmente uma movimentação, né? Nesse PL, mais nada de novo, né? Então, eu vejo que é uma coisa lá de 2011 e que, bem antes da reforma da Previdência, né, ele está parado, mas o que mais interessa para nós, não deixando o mérito da questão da pergunta aí da dona Rosa, mas é a questão da reforma da Previdência e o que ela fez com a pensão por morte, o que está valendo hoje. Eu acredito que um PL antigo como esse, ele já está esquecido lá na Câmara dos Deputados e provavelmente deverá se manter o que foi definido na reforma da Previdência aí, que é uma lei mais atual, que é uma lei que está valendo e que nós tínhamos também aí uma ação direta para fazer com que a pensão por morte fosse, vamos dizer assim, revogada, né, voltasse ao que era antes da reforma, com um valor de benefício de 100% para o segurado, para o dependente, né, no caso do direito à pensão por morte, mas, infelizmente, o nosso STF manteve o que foi definido na pensão por morte lá em 2019. Eu quero passar para você essa informação, pegando aqui um conteúdo recente de um parceiro nosso aí, dos previdenciarista, que é especializado em direito previdenciário, para poder fundamentar esse conteúdo também. A Lei 8.213 de 91, que é a Lei dos Benefícios do INSS. Quem tem direito à pensão por morte do INSS? A Lei do Regime de Previdência Social, o RGPS, divide os dependentes e segurados do INSS em três classes. Isso aqui é importante a gente saber, né? Primeiro, o cônjuge, né? A companheira ou o companheiro, e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, ou mental, ou deficiência grave. No caso dessas condições, pode ser também acima de 21 anos, né? A segunda classificação são os pais, e a terceira, no último caso, são irmãos menores de 21 anos, ou de qualquer idade, desde que sejam inválidos ou apresentem alguma deficiência, né? A divisão de classes era importante porque a existência de dependentes de qualquer das classes exclui do direito das classes seguintes, ou seja, a existência de dependentes da classe 1 exclui o direito dos dependentes das classes 2 e 3. O que isso significa? Que no caso de uma situação em que tenha a classe 1, que tenha o cônjuge, seja ele companheiro ou companheira, e filho menor de 21 anos, ou filho maior de 21 anos em condições especiais, a pensão é concedida para esses dependentes. Aí a classe 2, a classe 3 ali, que seriam pais ou irmãos, fica extinta, né? Tendo essa condição, primeira condição, o benefício vai para essa primeira condição. Cônjuge, companheiro e filhos. Para os integrantes da primeira classe, a dependência
a necessidade econômica não presumida, ou seja, não é preciso comprovar, bastando apresentar prova, matrimônio, união ou parentesco. Ou seja, nessa questão do primeira classe, basta comprovar que era casado com a pessoa que faleceu, ou se era filho da pessoa, né, através de registro de nascimento, e através de certidão de casamento, é o que basta para comprovar aí a questão do direito à pensão, né? Já pais e irmãos, para a segunda, terceira classe, né, existe ainda a necessidade de comprovar dependência econômica em relação ao segurado falecido, ou seja, se não tiver a primeira e a segunda classe, né, se não tiver, no caso, a primeira classe, aí vale a segunda classe e a terceira classe. Mas para isso não basta provar se é pai ou mãe do falecido, ou se é irmão do falecido, desde que não exista dependente na primeira classe, né? Isso tem que ser ressalvado. Além de provar que é pai, que é mãe ou irmão, tem que provar também, através de prova material, que precisa desse benefício, que é dependente, que era dependente desse falecido. Entendeu? Acho que isso é importante, essa questão de classificação, para ficar bem claro, né? Quais os requisitos da pensão por morte? Eu acho que aqui também vai respondendo a nossa pergunta, a nossa seguidora, a dona Rosa, né, Siqueira. Quais os requisitos, né? Bom, em síntese, são 3 os requisitos para para a concessão da pensão por morte. O primeiro, óbito ou a morte presumida do segurado, a qualidade de segurado do falecido quanto do óbito e a existência de dependentes que possam ser habilitados como beneficiários junto ao INSS. É importante destacar que, havendo perda de qualidade do segurado à época do óbito, né, aqui vem a questão da pergunta, né, ainda assim poderá haver direito à pensão por morte, desde que o segurado falecido tenha garantido todos os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria até a data do falecimento, conforme súmula 416 do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. E aqui está citado a súmula, né? É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria até a data do seu óbito. Súmula 416, terceira sessão, julgado em 9/12 de 2009. Qual o prazo máximo para dar entrada no pedido de pensão por morte? Informação importante também. Em tese, há um prazo definido para o direito à pensão por morte. O que varia é o direito ao pagamento desde o óbito do instituidor, ou seja, desde o óbito da pessoa que era a pessoa que sustentava os seus dependentes. Para a obtenção do valor integrais desde o óbito, existem os seguintes prazos: até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos, até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Caso seja requerida após os prazos acima, o pagamento se dará a partir do requerimento. No caso de morte presumida, o pagamento será a partir da sentença judicial, ou seja, trocando em miúdos, se o dependente pedir até 180 dias, se for menor de 16 anos, até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. O correto, então, é solicitar esse direito antes de 90 dias, ou seja, até o prazo de 90 dias, porque aí o dependente, a dependente, o cônjuge, o filho, ele começa a receber desde a data do óbito. Por exemplo, a pessoa faleceu, daqui 60 dias ele foi lá e fez o pedido. Ele vai receber não a partir do dia que ele fez o pedido, e sim a partir da data do óbito.
entendeu? Essa é informação importante, desde que peça até 90 dias. Caso seja requerida após os prazos acima, o pagamento se dará a partir do requerimento. No caso de morte presumida, a partir da sentença judicial. Ou seja, se você deixar passar 90 dias, você vai receber só a partir do momento que você entrou com o pedido lá no INSS. Se pedir depois de 90 dias de que a pessoa faleceu. No caso de morte presumida, né, que a pessoa desapareceu, sumiu, você vai receber a partir do momento que você deu entrada na justiça, lá que você fez o pedido judicialmente. Agora vem a questão que é a grande injustiça provocada pela reforma, né? Como calcular o valor da pensão por morte? Em relação aos valores, a reforma da Previdência trouxe novas formas de cálculo para o valor da pensão por morte. Nessa sistemática, a cota familiar é de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado. Uma verdadeira injustiça, porque antes da reforma isso aqui era 100%, tá, pessoal? Isso realmente, por isso que eu digo, né, uma das maiores injustiças que fizeram com a reforma da Previdência, que fizeram com o segurado, foi a questão do benefício da pensão por morte. Então, nessa sistemática, a cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou da aposentadoria por incapacidade permanente que faria jus na data do óbito, acrescida de 10% a cada dependente até um máximo de 100%. Então, como é que é isso aqui? Vamos a essa tabela. Valor da aposentadoria, um exemplo de R$ 4.000. O dependente só é um independente, a pensão dele será de 60%, ou seja, 50% mais um dependente, 60%. O valor dessa pensão ela vai cair para R$ 2.400. Então, o cônjuge recebia um salário de 4.000, o valor da pensão do segurado, né, da pessoa, do dependente, vai ser de R$ 2.400. Uma queda aí de 40% no valor da renda. Realmente muito ruim, muita injustiça. E aí vai seguindo, a cada aumento no número de dependentes, aumenta o percentual. 2 dependentes, 70%, 3 dependentes, 80%, 4 dependentes, 90%, 5 dependentes ou mais, 100% do valor da pensão. A exceção fica por conta dos casos em que exista dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Nesses casos, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado, ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Importante ressaltar que o valor total da pensão a ser dividida pelos dependentes, de caso de mesma classe, e possui garantia do valor mínimo do salário mínimo nacional. Bom, aqui também informação importante, quais são os prazos da pensão por morte de cônjuge e companheiros, né? Para dependentes, cônjuges e companheiro, existem requisitos superior a 4 meses de pagamento. Isso mesmo, para que a pensão não seja de apenas 4 meses, é necessário que o óbito venha a ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais para a Previdência Social e o casal tenha pelo menos 2 anos de vida em comum após o início do casamento ou da união estável. Caso preenchidos requisitos, 18 contribuições pelo falecido e 2 anos de união comprovada, ainda assim, para cônjuges ou companheiros, a legislação estabelece prazos de duração da pensão, que será estabelecido de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, conforme tabela a seguir. Como é que funciona, então? Se o segurado tiver menos de 22 anos, a duração do benefício é de 3 anos.
Entre 22 e 27, 6 anos. Entre 28 e 30, 10 anos. Entre 31 e 41, 15 anos. Entre 42 e 44, 20 anos. E após a idade de 45, será vitalício. Assim, para que a pensão seja vitalícia, o cônjuge sobrevivente precisa ter pelo menos 45 anos de idade, né? Na data do óbito. Tem também a acumulação de pensão por morte com outros benefícios do INSS. Cabe destacar que a pensão por morte pode ser acumulada com outros benefícios do INSS, como aposentadoria, auxílio acidente e auxílio por incapacidade temporária. Bem, está então mais uma informação importante para você. Eu mostrei alguns trechos aí na tela e eu vou deixar aqui o link dessa matéria que eu acho fundamental, importante, muito bem explicado, e os créditos aí ao blog do Previdenciarista, que realmente traz importantes e relevantes informações ao público que busca sua tão merecida e sonhada aposentadoria. Meu muito obrigado para você, meu amigo, para você, minha amiga, que ficou comigo até aqui nesse vídeo. Um forte abraço, fica com Deus, Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo. Tchau, tchau.